dia, não era assim? Bom, inaugurando um novo jeito de entrevistar aqui no Jorge Dril e Você, o blog que tem o meu nome, mas a sua cara, eu estou muito honrado de iniciar com chave de ouro, entrevistando uma pessoa que eu sempre quis conversar. Não, já conversei bastante, né? Já digeri bastante de sua história de vida, seus conselhos, mas eu queria dividir, porque o que é bom a gente divide. E vocês sabem que eu sempre gostei de dividir muito o que me agrega, com as crianças, com os pais de alunos, todos vocês que me acompanham até hoje. Então, é com muita honra que eu estou realizando um sonho. Com muito prazer estou sendo recebido aqui na sua casa. Muito obrigado. Ele está o Dr. Francisco Habermann, que a gente nos conhecemos no teatro, né? Numa apresentação lá no... Mas não era eu que estava apresentando. Foi na plateia, né? Duas pessoas que gostam de conversar. Quando se juntam, não dá outra. Daí nos conhecemos, damos muita risada, né? E daí ele falou, passa lá em casa, eu moro ali e tal. Eu passei e não desgrudou mais, né? Aí ele foi me assistir, me deu maior apoio nas minhas primeiras peças. E daí eu sempre quis ter esse sonho, mas a gente se desencontrou, né? Infelizmente, porque eu saí da industrial, fui para outro canto, o senhor tem a vida do senhor, trabalho, essas coisas. Mas hoje eu gostaria de dividir com eles o prazer que é ouvir a sua história de vida, que é grande, que o senhor já me contou. Eu gostaria que você recontasse de novo como tudo começou, como foi sua infância. Eu lembro que você contou de uns vasos ali do jardim, né? Que você veio quando tinha 10 anos, tem até hoje. Nossa, é legal pra caramba. Mas as dificuldades, como foi escolher a carreira de médico? O senhor cresceu aqui? Como foi? Primeiro que é uma satisfação muito grande receber aqui em casa, Jorge. Eu fiquei bastante emocionado quando você anunciou que a gente iria fazer esta gravação. Então, é com muita satisfação que estamos aqui, recordando como Botucatu foi importante para nós. Em 1963, eu vim parar nessa cidade que nos abrigou. Eu cheguei aqui nesse ano. E eu estudava em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E sou originário de Leme, no estado de São Paulo. Marta e eu já nos conhecíamos e aqui em Botucatu nós estudamos. Vocês estudaram juntos na faculdade? Aqui na Faculdade de Medicina. E de maneira que esse trajeto, essa passagem da chegada aqui é muito interessante, porque iniciamos o curso em 1963, eu pertencia à primeira turma da Faculdade de Medicina de Botucatu, que se chamava Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Primeira turma? Primeira turma, em 63. De maneira que a gente ia para Rubião Júnior ter aula, não tinha uma facilidade de transporte, nós não tínhamos condução, dependia de um ônibus que nos levava pela manhã e voltava no meio do dia. E ocorreu, logo no início, que perdi o ônibus num determinado dia lá e fiquei sozinho lá em Rubião Júnior. Nossa, lá naquele longe. Prédio enorme que tinha, tudo vazio ainda, né? Lá longe ainda. Eu fiquei, já estava conformado em não almoçar naquele dia, porque não tinha recurso nenhum lá, nem para lanche. E já estava conformado quando surgiram dois senhores de gravata, paletó, procurando informação a respeito de alguém que pudesse representar a livraria médica deles. Aí o senhor falou, estou aqui. Eu aceitei. Nossa, aconteceu certinho. Então eu perdi o ônibus, mas ganhei uma representação para a venda de livros de medicina, que me propiciou a subsistência, que já estava difícil aqui. Aquele velho ditado, fecha uma porta, abre-se outra muito melhor. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Foi o que aconteceu, Jorge. Eu fiquei muito satisfeito com essa oportunidade que eu tive na vida. E a Marta, minha esposa atual,
que era minha namorada na ocasião, ficou muito entusiasmada, porque imaginou que ela ia casar com um moço rico. E na verdade aquilo foi um auxílio, não é, muito bom, porque nos ajudava a subsistência. Com isso eu providenciei a compra e, além disso, nós tivemos também naquele período reunião de esforços de vários companheiros nossos. Fundamos um cursinho. Vocês fundaram um cursinho? Um cursinho para admissão na faculdade. É que nem tem um cursinho de desafio, esses cursinhos de Isso. Que legal. Então, foram vocês que fundaram. O primeiro chamava-se Curso Dr. Costa Leite. E o Dr. Costa Leite era um professor da CIA. Era um médico famoso em Botucatu, que tem nome de rua, né? Que é homenageado com o nome de rua. E nós resolvemos homenageá-lo também com o nome no curso. Então, era uma outra forma de reunir outros colegas nossos que precisavam de recursos para sobreviver. Nossa, engenheiro, então, empreendedorismo. 5 ou 6 colegas nossos, eu incluído, eu fiquei com a parte de química inorgânica, como a área de conhecimento para ensinar, e nós abrimos inscrição para alunos. E tivemos uma felicidade de ter classe lotada de alunos, e felicidade maior ainda. Era algo novo, né? Sim, novo, tinha oportunidade de se preparar aqui na cidade e prestar exame na faculdade local. Que legal. De medicina, curso de medicina que havia aqui, curso de biologia e de medicina veterinária. Eram 3 cursos. Então nós nos propusemos a preparar alunos que quisessem prestar exame aqui em Botucatu e em outras faculdades. Pois, Jorge, aconteceu que todos os alunos do nosso curso, Dr. Costa Leite, foram aprovados naquele ano. Foi uma propaganda extraordinária. Nossa, então, Jorge, que beleza. Eu estou te contando uma coisa de muita satisfação e estamos passando para os ouvintes, para os espectadores, de como foi uma luta inicial de grande satisfação nossa. Que resultou. Como valeu a pena não perder a fé, seguir a intuição, não é verdade? E ajudar o próximo, como ajudou vocês, né? Preciso contar também, Jorge, porque não foi assim tão direto o benefício chegar. Teve muito árduo. Né? Eu tentei antes, trabalhar à noite na rádio. Na rádio? Então eu me propus a fazer locução na rádio. Fui fazer um teste, mas não passei. Não passou? Não passei. Com essa voz que você já tem? Não, um colega nosso que ganhou o local, ganhou o concurso, não é? Ele tinha uma voz muito... e uma presença. Dr. Humberto Mediolaro. Hoje ilustre médico aqui em Botucatu. Então, eu estou contando isso porque diz respeito a esse conjunto de colegas nossos. Eu entendi que muitas portas se fecharam, mas como o senhor não abandonou o bar, não desanimou, né? Uma janela, sabe? Um portão. Sabe? E estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Eu fico olhando de toda hora para lá para ver o tempo que está cronometrando, não acabar, como já aconteceu quando eu fui entrevistar o prefeito. Que eu perdi. Mas enfim, né? Hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar o senhor. Mas então, que história bacana, né? Cheia de ideias. Eu tenho muita satisfação de contar isso, porque, não tem dúvida, eu fui beneficiado. Mas o senhor veio pequeno para Botucatu? Eu vim prestar vestibular aqui em 1963. Foi o primeiro vestibular da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Que bom. Mas tem muita diferença de Botucatu de lá e de Botucatu de cá? Mudou? Melhorou? Piorou? Muito. Piorou muito? Não, mudou para melhor de uma forma extraordinária. Só para citar algum detalhe, Jorge, num final de semana, por exemplo, você não tinha
recursos para tomar refeição. Fácil, como tem hoje. Entendeu? Ah, é? Então, havia uma loja de salgadinho na Rua Mando, perto do Para Todos. Chamava-se Formiguinha. Todos os estudantes conheciam, porque é onde a gente ia comer algum salgadinho no domingo à tarde, já que as pensões não ofereciam refeição domingo à tarde. Nossa. Isso quer dizer, você tinha que tomar um lanchinho. Tá? Então ia na Formiguinha. Só para dar um exemplo, hoje você tem condição múltipla de achar. Avançou, né? Sim, e não é só isso. Não é só isso. Recurso na saúde, recurso educacional local, recurso de emprego. Hoje tem mais oferta, apesar da situação que estamos vivenciando. Apesar, né? Bom termos tocado nesse assunto. Sim. Opinião política do senhor sobre o Brasil, o atual estado do nosso governo, nosso presidente. Antes de falar do Brasil, eu queria salientar o extraordinário progresso que esta cidade de Botucatu teve. Eu vou citar um exemplo. Você perguntou de área política. Nós temos a felicidade aqui em Botucatu de prefeito passado. Eu estou lembrando aqui do prefeito Jamil Cury, por exemplo. Ele fundou a Orquestra Sinfônica de Botucatu. E mais que isso, ele transformou a orquestra municipal. Isto é, por lei municipal, a orquestra iniciou atividade e existe porque tem uma lei municipal. Que legal! Então, esse evento é muito significativo para nós, por razão simples. Não é comum uma cidade do porte, como é Botucatu, até 200 mil habitantes, ter uma orquestra desde 1986, quando foi fundada. Aliás, a orquestra vai fazer 30 anos agora, vai ser comemorado agora no próximo ano. No próximo ano? Isso. Ah, sim. Ah, que legal. E tem mais. Digo da minha satisfação, citando este evento que é político, de ação política cultural, efetivação política de uma proposta cultural, como ter uma orquestra sinfônica. A minha filha, Thelma, que tinha 8 anos, e o outro filho meu, Gustavo, que tinha um pouco mais, 10 anos. Criança. Eles tocaram na orquestra que iniciou esse trajeto, que inaugurou Botucatu. Então, ela que toca o piano. Deu muita satisfação. Ela depois se especializou como música, formada em piano agora, e ela começou na orquestra? Começou na orquestra. Nossa, que legal. E ela toca lá no estrangeiro. Isso é interessante, porque ela tinha 8 anos e tocava na orquestra junto com o professor Aécio, violoncelista da orquestra, com 80 anos. Do 8 a 80? 8 a 80. Muito bonito, né? Eu posso mostrar o piano pro povo? Pode. Calma. Essa aqui é a tela. Isso. Ai, que retrato legal. Olha. Aqui a sombra, a silhueta dela, né? Aqui. E o senhor também toca, né? Deixa eu ver. Ai, que linda foto. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo. Bacana. Ela começou do 8 a 80, gente. Pois é, esse fato histórico que aconteceu, ele exemplifica como esta cidade, politicamente, tem iniciativas de valor extraordinário. Eu citei um. O outro, já que você perguntou, podíamos lembrar da situação atual de Botucatu, que está
bastante transformada pela ação do prefeito, que E é verdade. está terminando aí Muito bonito. o período legislativo, o período executivo dele, que é o Dr. João Cury, de extraordinária ação remodeladora da cidade. Remodelador. É. Que está muito mais bonita. Você quer ver um assunto interessante? O irmão dele, que é deputado estadual, uma das primeiras atitudes dele foi montar o Bom Prato. E Nossa, qual é o perfeito. lugar mais necessitado que nós tínhamos? Em Rubião, no campus da Unesp, em Rubião Júnior. Bom Prato, De maneira que esse tipo de evento, esses eventos premiam uma cidade que politicamente teve grandes modificações nos últimos 30, 50 anos. Eu digo assim porque é o período que eu entendi aqui, que eu vivi aqui, vivo aqui. E Agora, esse Bom Prato é bom, né? pois é, e tudo isso está inserido dentro de uma situação nacional, assim, muito preocupante. Política, você perguntou de política, não é? Bastante preocupante na atualidade. Eu tenho esperança que isso tudo passe e que a gente volte a ter um andamento político e naturalmente de sobrevida nossa toda de paz e de progresso. O Brasil está precisando disto. Com certeza. Paz e progresso. Ordem e progresso. E isso se conquista com honestidade. Com honestidade. Aliás, eu tenho um contato semanal com a escola que você conhece, que é a Joana de Ângeles. Tanto Marta quanto eu temos lá uma participação, no nosso caso, aos domingos. Na minha parte é com os pais, a Marta tem classe de crianças aos domingos. Então, eu contei na última aula que tivemos lá no Joana de Ângeles para os pais, são 250 pais presentes. Eu contei a história do menino que tinha que fazer uma prova, três jovens tinham que fazer uma prova na escola. E como eles não tinham estudado, eles inventaram uma história para contar para o professor. Chegaram para o professor e disseram: olha, professor, vieram pedir desculpa por ter faltado no dia da prova, porque nós fomos num casamento na noite anterior e na volta o carro quebrou. Isso. E nós estamos chegando aqui agora, o senhor pode ver as nossas roupas todas sujas. Nós pedimos desculpa por não poder comparecer na prova. Falaram isso para o professor. Mas era mentira. Era mentira. O professor, muito Já inteligente, ele falou: pois não, nós vamos dar 3 dias para vocês se prepararem, estudarem. E aí fazer uma prova para vocês 3. No 3º dia eles compareceram, tinham estudado, estavam preparados. O professor colocou um em cada classe. Um em cada classe? Isso. Do Nicolau. E só fez 4 perguntas. 4 perguntas? Quem casou com quem? Em que altura da estrada o carro quebrou? Ai, que esperto, não acredito. Sério, isso aconteceu de verdade? Sim, essa é uma história que aconteceu com um professor, para salientar a importância do professor inteligente, preparado, experiente para enfrentar a esperteza nossa. E o exemplo é sobre honestidade, a lição sobre honestidade. Ele perguntou então dos eventos. Por último, ele perguntou: e que marca era o carro? Essa foi muito boa, adorei, nunca vi uma coisa dessa. Adorei. Então,
Muito bom, muito bom. Para salientar que está faltando honestidade na nossa política, no nosso meio. Que a mentira é um dos piores. É o pior a se fazer, porque volta pra gente. Exatamente. E o senhor nota essa falta de honestidade também nas religiões? O que a gente podia deduzir, assim, primeiro, é que a falta de sentimento de espiritualidade nas pessoas, poderia dizer, é uma das causas de auto-engano. Quer dizer, a gente precisa cultivar a espiritualidade na vida, nem diria religiosidade, espiritualidade. E a honestidade faz parte dela. Então, isso é ensinado lá na escola Joana de Ângeles, que é uma entidade, uma escola de orientação espírita. E o Centro Espírita, que é mantenedor desta escola, que fica no Jardim Brasil, o Centro Espírita, aqui na cidade, é o Caminho da Verdade. Centro Cristão Espírita Caminho da Verdade. Perto do Curtume ou não? Não, ele fica na Avenida Leonardo Vilas Boas, 135, perto da Unifap. Ah, tá. De maneira que eu estou dizendo isso para afirmar que os princípios de honestidade, de respeito ao próximo, de perdão, de caridade para com o outro, isso é que está se chamando de espiritualidade, independente da cor religiosa, seja essa ou outra. O que é necessário, eu penso assim, ou nós pensamos assim, é justamente cultivar a espiritualidade na nossa vida. E as crianças que passam lá no Joana de Ângeles, e lá tem cursos desde o pré-escola, elas são criadas neste regime, o regime de respeito ao próximo, de construção, de paz no futuro, de tal forma que isso enriquece todos que lá têm labutado. E os pais, preciso contar isso, Jorge, que eu acho que você sabe, os pais lá são convidados a frequentar quarta à noite e domingo cedo durante todo o ano. Só podem faltar 3 vezes no ano. No ano? No ano. As crianças estudam lá e isso é gratuito. Lá não custa nada estudar, vamos dizer. E tem muita qualidade. Lá é gratuito o curso e cultiva-se a disciplina. E é com as crianças em tempo integral, durante o dia, e mais quarta-noite e domingo cedo, com os pais, junto as crianças e os pais. É muito legal. Tem aula. Mas é que eu estou contando essa passagem em função do que nós temos aprendido, também do ponto de vista que você chamou de religioso. Então, isso nós estamos salientando como espiritualidade, o cultivo da espiritualidade, que não despreza o conhecimento formal que a escola passa. A escola tem a função de passar o conhecimento formal, o currículo, mas naquela escola aprende-se mais a espiritualidade. Ah, sim.